Capítulo 21. Mais uma vez, a velha Roma. O teatro humano estava armado para os dramas naturais e necessários à evolução dos povos, tanto quanto dos homens individualmente. A ação nociva das entidades necessitadas seguia seu curso, buscando garantir, por todos os meios, a supressão de qualquer raio luminoso que pudesse levar a esperança aos corações. E na figura de Nero podiam encontrar todo tipo de possibilidades, já que o seu espírito imaturo para as grandes tarefas administrativas, vaidoso e cheio de sonhos megalomaníacos, permitia campo livre de ação às entidades trevosas que com ele se consorciavam no governo do império. Como já se falou anteriormente, no plano espiritual se elevava também um cortejo imperial, apresentando as correspondentes figuras a partilharem os mesmos trejeitos, as mesmas homenagens e os mesmos rituais que os vivos na carne encenavam. Estreitamente afivelada a personalidade de Nero, o espírito que o dominava por afinidade de defeitos e tendências se fazia tratar igualmente como imperador. Tinha seus seguidores, os seus ajudantes de ordem, as criaturas que compunham um corpo de subalternos, encarregados de manter os espíritos fracos sob o controle através do medo. É aí que se faziam importantes os gladiadores cruéis, que uma vez, tendo perdido a vida na arena, nas batalhas violentas para o deleite do povo insano, chegavam na atmosfera espiritual densificada por emoções de baixo teor e eram imediatamente envolvidos pelos enviados do espírito imperador, desejoso de manter o recém-chegado sob o seu controle. Eram espíritos truculentos que tinham aspecto assustador e, dessa maneira, representavam importante fator de apoio para os planos espirituais negativos como elementos aterrorizadores. As lutas invisíveis, pelo controle de mais e mais entidades e pela influenciação de maior número de encarnados, se tornava ainda mais encarniçada. Isso porque, desde muito tempo, não estava a velha Roma sob tão séria ameaça. Se é verdade que o movimento estoico havia produzido a sua influência, notadamente no meio dos amantes do pensamento e da filosofia, favorecendo um contingente de criaturas devotadas ao sofrimento resignado, ao estado de afastamento das coisas mundanas, também é verdade que não teve o condão de ganhar a popularidade que viesse a abalar os alicerces da trevosa capital imperial naquele período. Além do mais, de tempos em tempos, a sua influência diminuía e ganhavam proeminência os períodos em que se cultuava Baco com mais fidelidade, favorecendo o rumo descendente da decadente vida romana. Em geral, os estoicos viviam estoicamente, e ainda que possuíssem representantes no corpo do Senado Imperial, a sua influência naquele período confuso era extremamente inexpressiva diante de um sistema de forças e interesses que sempre privilegiou a devassidão, a infidelidade, a conquista de riquezas e a facilidade de se manter no cenário político, através de intrigas e disputas imorais. Por isso, para os espíritos trevosos dessa imensa falange organizada, que de maneira direta manipulava os interesses do governo através da ação ostensiva exercida sobre o imperador e seus mais próximos, era muito simples estabelecer um combate que tirasse do caminho um ou outro adversário que começasse a prevalecer. A rede de informantes, a ação nociva dos espíritos que induziam os ajudantes do imperador a criar mentiras e forjar provas para derrubar este ou aquele indivíduo acusado de traição, os desajustes orgânicos produzidos por ataques magnéticos, tudo isso se utilizava para que o medo intimidasse o estoicismo com razoável sucesso.
Da mesma maneira, o povo se mantinha hipnotizado por um constante agitar de festas, emoções fortes, disputas circenses, distribuição de alimentos, mantendo o grosso da população iludida e amortecida naquilo que deveria ser a essência da vida. Então, seria insensatez aderir a um tipo de pensamento que afastasse o indivíduo dos prazeres mundanos sem lhe conferir qualquer outro prazer melhor. No entanto, o negativo governo espiritual paralelo desde algum tempo estava agitado. A entidade que se autodenominava Grande Imperador passara a observar uma modificação perigosa no panorama da vibração das pessoas, desde o fatídico dia em que um punhado de pessoas inocentes foi entregue à sanha dos leões para a diversão do povo. Naquela tarde triste em que aquele grupo se reuniu na arena e entoou cânticos elevados, o grande imperador se viu surpreendido pela perda de uma imensa quantidade de entidades, até então comandadas por suas hostes violentas. Até mesmo um grande número de gladiadores havia desertado, coisa que levou o governador Trevoso a se manter ainda mais vigilante. Não lhe foi difícil identificar a ameaça. O ensinamento nobre de uma doutrina diferente e estrangeira chegava a Roma através dos mais simples do povo. Diferentemente do estoicismo, não se tratava de um movimento do pensamento, e sim uma revolução do sentimento, que poderia ser compreendida pelo mais simples dos cidadãos, e que lhe permitia sentir uma coragem e um destemor, que neutralizava os esforços mais cruéis dos agressores, como dera demonstração aquele grupo de heróis devorados pelas feras. Desde então, o grande imperador estabeleceu planos para que tal ameaça não se expandisse, imaginando que com um processo de intimidação levado ao extremo, conseguiria romper o escudo idealista daqueles que se uniam para viver a nova doutrina. Influenciando a mente doentia de Nero, levando-o aos excessos nos prazeres carnais, fustigando-o com as ideias de que poderia perder a capacidade de governar e que o império estava sendo atacado por um inimigo mais perigoso do que todos os que já existiram. O grande imperador povoava de visões trágicas os sonhos de Nero, preparando seu subconsciente para as intuições nefastas que exerceria sobre ele. O imperador encarnado passara a se indispor contra tudo que significasse a ideia da nova seita, de perdão, de amor fraterno, e, sobretudo, temia a ameaça que se dizia partir da nova crença, de que o mundo estaria condenado a caminho do fim e que o fim seria no mar de fogo. Quando tais notícias chegavam aos ouvidos físicos de Nero, já encontravam seu espírito prevenido pelas visões noturnas que lhe eram facultadas pelo controle magnético, produzido pela entidade que o dominava e que mantinha estreito conúbio com seus desejos e fraquezas. Além do mais, os seus portadores, amigos íntimos, comparsas do governante, criaturas igualmente sem escrúpulos, faziam um relato mesclando a verdade com a malícia, retratando um quadro ainda mais grave a beirar a ameaça e a conspiração pública. O espírito fragilizado e infantil de Nero, afastado de todos os bons conselhos e influências luminosas, às quais não dava mais nenhuma atenção, se achava perturbado por todos os lados. Pelo lado magnético, graças à ação alucinatória produzida pelo hipnotismo da entidade que o dirigia. Pelo lado físico, graças às versões deturpadas que pioravam as coisas para induzi-lo a agir contra os que representavam a ameaça mais grave aos interesses de Roma. Assim, como a treva não conhece outro recurso a não ser a violência, a ignorância, a ameaça, a tortura, Nero se viu projetado na louca empreitada de combater aqueles que pertencessem à seita cristã
ou que fossem acusados de a ela estarem ligados, produzindo-se então todo tipo de espetáculo sangrento para o escárnio daqueles que se dissessem cristãos ou que disso fossem acusados. O reinado de Nero, então, foi marcado por este tipo de estratégia inferior, através da qual imaginava neutralizar a influência moralizante que a mensagem de Jesus produzia, agora não mais restrita a uma elite de pensadores ou a um pequeno grupo de seguidores de uma filosofia de renúncia e abstinência das coisas do mundo. A mensagem do Cristo se estava espalhando pelos famintos de amor, pelos pobres desesperados, pelos que não recebiam qualquer consideração dos governantes terrenos e que imaginavam o dia da grande oportunidade, aquela em que todos teriam o que comer, todos seriam tratados com justiça, em que não haveria mais diferenças gritantes. O Evangelho era um hino de esperanças no meio dos desesperados. Era urgente intimidá-los com os métodos conhecidos pelas inteligências maléficas, que produzem o terror como pano de fundo do teatro da vida. E assim, Nero passou a ser o dócil instrumento de ação desse grande grupo de entidades trevosas, cujo desejo era manter o controle dos homens para impedir que os mesmos melhorassem, que mudassem o estilo de vida aceitando outros caminhos. Por isso, atendendo às insinuações sutis que lhe eram projetadas na mente invigilante, o imperador encarnado mais não fazia do que acender as ideias mirabolantes da entidade que o dirigia, inaugurando a fase das perseguições cruéis aos adeptos ou aos supostos adeptos da mensagem libertadora da Boa Nova. Sem perceber o que fazia, o período de governo aloucado levou à arena milhares de vítimas inocentes, deixando perplexa a multidão diante daquele cenário em que indefesas mulheres, velhos e crianças eram sacrificados sem qualquer compaixão. A luta de gladiadores era algo que empolgava porque os dois lados eram compostos por lutadores preparados para o combate, o que gerava a emoção da torcida. Ali, no entanto, a emoção da torcida era substituída pela natural aversão pela situação injusta, fazendo com que os assistentes fossem despertados nos seus sentimentos naturais de comiseração, aqueles sentimentos que todos os filhos de Deus possuem no mais íntimo de seus nobres atributos adormecidos. Como se dizia que era crença dos cristãos que a terra acabaria no mar de fogo para afrontá-los com o seu poder e intimidar os que assistiam ao espetáculo. Nero passou a atrelar os presos cristãos aos postes, embebendo-lhes as vestes em betume e ateando-lhes o fogo para que encontrassem o mesmo destino que haviam vaticinado. Sim, morreriam no mar de chamas e iluminariam as festas e os jardins do imperador, enquanto ele dedilhasse a sua harpa ou compusesse uma de suas poesias de péssimo estilo. Entretanto, quanto mais matava inocentes, mais a causa pela qual eles morriam ganhava simpatia e mais ele próprio se tornava impopular. A reação do povo não era compreendida por Nero, que imaginava que o teria sempre como um aliado, graças às festas e às atenções que dispensava aos seus caprichos. Vendo que se alastrava a onda dos cristãos a cada novo espetáculo sangrento, tanto o grande imperador quanto a sua marionete humana, Nero, vislumbraram a necessidade de tornar mais grotescas e cruéis as perseguições. Para isso, engendraram uma catástrofe de dimensões nunca vistas em Roma e organizados os preparativos em uma data estipulada, na qual o imperador se havia ausentado propositadamente da capital, e rompeu devorador incêndio pelos prédios miseráveis e precários de uma Roma
despreparada para combatê-lo. A violência do trágico incidente espalhou o pânico entre os seus moradores, que se perdiam no meio da fumaça entre o desespero de salvar as poucas coisas que possuíam e o de salvarem-se a si mesmos. As ruelas, as casas mal edificadas, a ausência de previsão urbanística para eventos de tal natureza, a dificuldade do transporte de água para o combate às chamas fez com que durante uma semana o incêndio devorasse vários bairros e acabasse com grande parte da capital. Nero, chegando à sede do império como se voltasse para atender às emergências daquela hora, como o herói que regressa para salvar o povo, mas não pôde fazer do que aquilo que já estava planejado adredemente. Culpou os cristãos pelo incêndio, aproveitando-se daquela crença que estes defendiam já exposta antes, de que brevemente o mundo terminaria em fogo, pregação comum entre os seguidores de Jesus naquele período. Estribado nesse tipo de argumento, afirmara que os cristãos tinham ateado fogo à cidade para provarem as suas teses religiosas e por isso eram os culpados. Ninguém teve coragem para contrariar a acusação do próprio imperador. Desse modo, novas e mais cruéis perseguições se abateram sobre os seguidores de Jesus, que a esse tempo, apesar de não muito numerosos, já eram consideráveis entre os habitantes de Roma. O incêndio de 64 d.C. possibilitou a reurbanização da capital do mundo daquela época e cobrou dos adeptos da nova religião o preço dos sacrifícios contra os quais as hostes negras dos espíritos ignorantes não sabiam como lutar. Imaginando que a perseguição iria arrefecer os ânimos dos romanos, o grande imperador acabou perplexo ao perceber que só fazia crescer o número dos candidatos ao reino de Deus, abraçando a nova crença e bandeando para o lado do Cristo. No entanto, o fim de Nero não tardava a chegar, acossado por perturbações por todos os lados. Correu a notícia no império que o imperador iria convocar vários dentre os governadores das províncias que ele achava infiéis, para humilhá-los publicamente e executá-los. Assim, com base nessas notícias que, vindas de uma Roma governada por um louco, poderiam perfeitamente corresponder à verdade, vários comandantes de diversas áreas do império iniciaram revoltas contra o governo central, fazendo com que a hostilidade a Nero se espalhasse, contando com o apoio militar significativo de vários comandantes do exército. Após tentar evadir-se de Roma, a fim de preservar a própria vida das perseguições que estava sofrendo por parte daqueles que não mais aguentavam a sua conduta amedrontadora e indigna, acabou por se suicidar no ano de 68 d.C., terminando a sua trágica passagem pela terra no mais alto posto administrativo e deixando assim de ser um instrumento doce nas mãos do grande imperador, que agora buscava influenciar através de seus comandados espirituais aqueles que se arvoravam em novos dirigentes mundanos do grande império. Após o seu suicídio, a ação maléfica de tal grupo espiritual se fez sentir nas inúmeras e dolorosas disputas militares que se seguiram, fazendo com que no espaço de um ano 3 imperadores se sucedessem, disputando o poder romano de maneira sangrenta, enquanto o mundo espiritual superior preparava os destinos daquele que era o maior império da Terra para encaminhá-lo a um período de paz relativa e considerável progresso social. Assim, superadas as escaramuças que envolveram os postulantes ao trono, Galba, Otão e Vitélio, sempre propensos às disputas no antigo padrão do louco imperador que se matara, o mundo romano se viu apaziguado pelo velho e distinto Vespasiano,
que por 10 anos reequilibrou o governo romano com medidas drásticas de contenção de gastos, arrecadação de tributos e saneamento de sua economia. Sob seu governo, ocorreram as rebeliões na Palestina que redundaram na destruição do Templo de Jerusalém no ano de 70 d.C. e na derrocada dos últimos judeus rebeldes entrincheirados na fortaleza de Massada, penhasco inóspito situado ao sul do Mar Morto, local onde se entregaram ao suicídio coletivo para não caírem prisioneiros dos romanos, comandados a essa altura por Tito, o filho do imperador Vespasiano. Enquanto isso, o cristianismo ia permeando as bases dos sentimentos populares dos romanos e se instalando em seus corações como a única mensagem elevada que estava em curso efetivo no caminho dos humanos e que os levava às alturas através da renúncia, do afastamento das misérias do egoísmo, contrastando fortemente com os tristes exemplos que os governavam. O povo vinha dando exemplos de crueldade, indiferença, egoísmo e desumanidade. Assim, Nero e o grande imperador, fazendo o que fizeram, representaram um importante fator acelerador do processo de despertamento do sentimento da massa, tornando-se catalisadores da reação humana às arbitrariedades que representavam com os modos terríveis de se conduzirem. Com essa modificação do ambiente geral, o mundo espiritual abria caminho para que depois de Tito e seu irmão Domiciano, Roma passasse a ser governada por imperadores equilibrados e razoavelmente generosos e lúcidos, naquilo que ficou conhecido como a Era dos 5 Imperadores Bons. No ano de 117 d.C., depois de Nerva e Trajano, subiu ao trono de César o imperador Adriano, que governaria os seus domínios com uma visão cosmopolita. Educado que fora segundo os costumes helênicos, admirador da arte grega e da filosofia platônica. Afinal, não era sem tempo que o mundo romano precisava de um pouco de paz e equilíbrio para que as experiências evolutivas pudessem seguir no rumo da elevação.